Diz o Evangelho de hoje: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Assim herdarás a vida eterna. Mas quem é o nosso próximo? É a pergunta que hoje refletiremos através do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. O Evangelho de hoje narra uma história bem conhecida de todos nós, a parábola do bom samaritano, que surge no encontro de Jesus com um doutor da lei, que apesar de ser conhecedor de toda a palavra do Senhor, faz uma pergunta importante e essencial para a nossa vida: como herdar a vida eterna? Ora, seria de expectar que a resposta fosse dada pelo Senhor Jesus, tendo-lhe sido a ele dirigida a questão. Mas ao contrário disso, Jesus desafia-o a ser ele mesmo a responder à sua própria pergunta, enquanto estudioso, enquanto intérprete da lei de Moisés. E é nesse contexto que ele mesmo responde lembrando: ama o Senhor teu Deus e ama o próximo como a ti mesmo. Ora, a resposta é perfeita, mas Jesus eleva a fasquia, desafiando não só ao mero conhecimento da palavra, mas à prática, acrescentando então: faz isso e viverás. Ou seja, Jesus revela que é pela vivência real e sincera da palavra que está a chave da vida e vida abundante. E é neste contexto e é neste diálogo que surge a pergunta: quem é o meu próximo? Ora, perante o desafio de Jesus de praticar a palavra através da prática do amor, este homem quer saber verdadeiramente qual é o limite do amor. Isto porque havia uma grande discussão entre o povo sobre a interpretação deste mandamento, porque muitos defendiam que o amar o próximo, era exclusivo dos filhos de Abraão. Então é assim que Jesus lhe responde, através da parábola do bom samaritano. Ora, todos nós conhecemos bem esta história na qual um homem é assaltado, deixado meio morto à beira do caminho. Um sacerdote e um levita, ou seja, os religiosos, passam e não o ajudam com medo da impureza do seu sangue. Mas, ao contrário, um samaritano, alguém desprezado pelos judeus, é que se aproxima, é aquele que cuida e que salva. Jesus pretende então causar incômodo ao contar esta parábola e desafia o povo de Israel a sair do ritualismo da fé para a prática do amor, quebrando a hipocrisia da palavra sem ação, quebrando as barreiras por amor do seu próximo. E esta parábola que nos fala de solidariedade, de amor ao próximo, sem limites, sem entraves, apresenta-nos 3 modelos de vida que somos chamados a refletir. O padre António Vieira, um jesuíta que viveu no século XVII, fez uma interpretação muito interessante desta parábola, que nos desafia a ver nela 3 propostas de vida e nos leva a refletir em qual delas nos enquadramos ou queremos nos enquadrar. O primeiro modelo de vida está representado nos ladrões, nos salteadores. O ladrão representa aquele que vive na crença de que quanto mais acumular e reter para si, mais valor terá a sua vida. Coloca a sua felicidade naquilo que tem e vive insatisfeito perante a comparação com os outros. Não se trata de um roubo literal, mas de uma atitude interior, de insatisfação, de ressentimento, alimentada por tudo aquilo que os outros têm e que eu não tenho. Representa a lógica de: o que é teu devia era ser meu. Já o segundo modelo de vida é representado pelo sacerdote e pelos levitas, ou seja, pelos religiosos. Estes representam a postura da indiferença, ou seja, pensam: o que é teu e o que é meu é meu. Têm os seus próprios problemas e consideram que não precisam carregar os dos outros. Muitas vezes vivem numa suposta dedicação exclusiva a Deus, recusando o contacto com o impuro, ou seja, com o sofrimento alheio, como no caso do homem caído à beira do caminho. Mas esta dedicação a Deus sem compromisso com o próximo é uma fuga da realidade, uma espiritualidade desconectada do mundo. E por fim, o terceiro modelo de vida, a terceira proposta de vida é representada pelo bom samaritano, que representa a postura da compaixão, da partilha, da solidariedade. E é aquele que pensa: o que é meu é teu. Ele sente a dor do outro e responde, cuida e ajuda. E estes 3 modelos de vida revelam diferentes atitudes perante o próximo. Porque o ladrão representa a antipatia, não tem compaixão, não vive a dor do outro. O religioso representa a apatia, vive em relação ao outro uma política de indiferença, não se importa, não se quer envolver. E a empatia é representada pelo bom samaritano,
aquele que vive em proximidade e sofre com o outro. Assim, enquanto o ladrão acredita que quanto mais do mundo eu tiver, mais valor terá a minha vida, e o religioso crê que quanto menos do mundo eu tiver e mais me dedicar a Deus, mais valor terá a minha vida, o bom samaritano crê que quanto mais eu der a minha vida ao outro por amor do nosso Deus, mais valor terá a minha vida. E é esta a atitude, é este o modelo de vida que Jesus nos desafia a viver através desta parábola, perante o nosso próximo. Mas, afinal, quem é o nosso próximo? Jesus não responde diretamente quem é o meu próximo, mas mostra que a pergunta certa é de quem eu escolho ser próximo. Não se trata de classificar quem merece amor, mas decidir amar e viver a empatia. Essa inversão é profundamente transformadora e elimina qualquer tentativa de legalismo ou limitação do amor, pois não se trata de identificar o próximo, como o doutor da lei pretendia, que é um critério de exclusão, mas trata-se de tornar-se próximo. Trata-se de ação, de responsabilidade, de uma escolha pessoal. Então a pergunta correta não é quem é o meu próximo, mas de quem eu escolho ser próximo. E este é o caminho que Jesus aponta àquele doutor da lei para herdar a vida eterna. E no mundo onde vivemos, onde reina discursos de exclusão, individualismo, segregação, somos nós hoje desafiados a viver este amor empático, que é genuíno, que é inclusivo e sem fronteiras, e que se faz próximo, pois o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que se aproxima, que cuida, que se comove e que age. Que Deus nos dê a coragem de amar sem fronteiras e que a nossa fé seja vivida na proximidade e compaixão, para assim vivermos o sentido da vida e vida abundante. Que assim seja.